Fala pessoal, beleza? Então eu vou explicar como eu operei hoje, por que eu entrei em determinada região, por que eu saí em determinada região, o contexto do mercado e o fluxo. Então vamos lá então. Hoje é dia 2, hoje é dia 3 de 2 de 2023, primeira sexta-feira do mês, é o dia do payroll, a folha de pagamento dos Estados Unidos. E nós estávamos com uma previsão de 190 mil, porém saiu 517 mil, saiu muito, muito mais do que estava todo mundo esperando. Então o mercado ele estava aquecido, o mercado de trabalho estava aquecido. Porém, isso impacta diretamente na taxa de juros, porque o Fed vai ter que aumentar a taxa de juros para poder controlar a inflação. Então isso é um dado péssimo para a economia, tá? E isso vai refletir diretamente para nós aqui no Brasil. Então esse já foi o primeiro viés que eu tive em relação à venda. O segundo foi a taxa de juros, os DIs que estavam acima de 1%, e a gente sabe que quem move o mercado são os juros. Juros esticados, estressados, eu não vou pensar em comprar índice, eu penso em comprar dólar. Tá? Mas nesse caso aqui, como estava estressado, eu não pensaria em comprar o índice. Então é mais um indicador que me diz para eu não entrar comprado hoje, que não para eu não entrar comprado hoje. Tá? Então, já temos dois indicadores de venda muito fortes, tá? De fundamentalismo, de contexto, beleza? Sabendo disso, vamos para análise técnica e análise gráfica e o preço, tá? Bom, então aqui eu fiz duas operações, tá? O mercado ele abriu num gap de baixa, veio fechar esse gap logo na parte da manhã. Eu estava querendo vender, então eu estava querendo buscar regiões de venda lá em cima, tá? Você pode ver que ele respeitou bastante a região aqui da VWAP, junto com a minha VWAP modificada de 300. Tá vendo que ele batia, batia, subia, batia, ficou trabalhando nessa frequência de mercado, subiu para outro patamar de frequência, tá? E continuou a ficar por aqui um bom tempo, não aguentou e caiu, beleza? Qual foi a minha entrada? Então eu esperei ele ficar o mais caro possível nas regiões de 110, 680. Foi aonde ele chegou, tá? Onde tinha liquidez. Olha aqui minha entrada. Ele bateu uma vez, testou outra vez, na terceira eu já entrei vendido. E não estava tendo força suficiente para conseguir romper essas regiões de preço. Então eu entrei vendido nessa região aqui, tá? Vou botar aqui para vocês verem nessa região que tá amarelo aqui. E saí aqui embaixo nas regiões de Prior Coach. Beleza? Então eu peguei nesse movimento aqui 400 pontos, 415 pontos, tá? Então essa foi a primeira operação. O mercado ele sempre vai testar a sua resiliência, tá? Então ele veio aqui pegar mais liquidez, tá? Isso aqui, esse movimento aqui já não me assusta, porque eu sei que ele faz esse movimento aqui várias e várias vezes até realmente chegar no seu alvo, porque o mercado ele vai testar a todo custo e a todo momento o seu conhecimento e a sua prática e a sua técnica, tá? Então o preço veio no meu alvo, então essa foi a minha primeira operação do dia. Na segunda operação, eu vi como entrou fluxo vendedor nessa região aqui. Então eu utilizei análise gráfica, reversão, junto com análise de fluxo e price action. Eu vi que essa região aqui foi uma região que entrou fluxo vendedor. Então eu quis me posicionar melhor, queria vender melhor. Então eu não ia jamais vender esse fundo aqui. Tá? Não gosto de vender fundo. Então o que eu faço? Eu esperei o preço recuar em regiões de FIBO, tracei uma FIBO do topo ao fundo, tá? E entrei nas regiões de 61.8 para pegar os 100 pontos que estava faltando. Beleza? Então ele veio e pegou meus 100 pontos aqui, tá? Como vocês podem observar aqui e aqui do lado, tá? Então eu fiz os meus 500 pontos do dia, meu objetivo do dia, tá? Então essas foram minhas duas operações. Tá? Eu não consigo mostrar para vocês a parte do fluxo no momento das operações, tá? Mas a gente vai dar uma olhadinha. Como vocês podem observar aqui, no momento a gente estava com
Tava mais ou menos parecido com isso, na verdade, ao momento que eu fiz a operação. A UBS, a Bradesco e o JP Morgan, isso foi um indicador muito ruim. Eu não gosto quando eles estão na ponta compradora no movimento como hoje, tá? No dia de hoje, porque eles são muito respeitados, eles têm muito dinheiro, eles têm dinheiro infinito, vamos dizer assim. Então estar contra eles não é um bom sinal. Porém, eu tinha outros sinais muito mais fortes de contexto, de fundamentalismo, de price action e de análise técnica que estavam me ajudando a fazer essas operações que deram certo. Beleza? Eu não vou conseguir mostrar para vocês, como eu falei, o fluxo no momento, mas deu certo. Então, essas foram as minhas operações, como eu entrei, como eu saí.